acrescentar um minutinho. O tempo pascal, ele traz para a gente, na liturgia, uma riqueza de cânticos que nos ajuda muito na oração e para a gente entender um pouco o sentido do que celebramos. Interessante que no editorial do jornal Testemunho de Fé dessa semana, Dom Edson de Castro Lombe, que é bispo auxiliar do Rio, ele pegou uma das canções que a gente, nos outros anos anteriores, utilizou da celebração da Santa Missa, que a gente lembra, né, aquele que fala da sua morte, a morte veio o fim, do sangue derramado, a vida renasceu. Seu pé ferido, nova estrada abriu, e neste homem, o homem enfim se descobriu. Ele é essa canção que nos ajuda hoje na nossa homilia. Tem aí? Por sua morte, a morte veio o fim, do sangue derramado, a vida renasceu. Seu pé ferido, seu pé ferido, nova estrada abriu, e deste homem, homem fim se descobriu. Meu coração, meu deseja literalmente que este sol venha brilhar e venha se firmar sobre o firmamento, sobre o céu. Mas não apenas o astro rei, que a gente agora anda necessitando tanto dessa presença constante dele, já que nos apavora toda essa situação dos desastres. Mas eu acredito que deva nos assustar muito mais do que essa quantidade grande de chuva que caiu sobre a nossa cidade. O que deve nos assustar é essa escuridão tomada por aqueles que têm a missão que a gente escolhe para nos dirigir e que acabam deixando as coisas correrem frouxas ou realizando políticas públicas que em nada têm a ver com o bem comum da sociedade. Mas, no entanto, os paliativos vão se firmando, cristalizando e a gente se alegra. E depois é mais fácil a gente dizer: nossa, é uma catástrofe, porque Deus mandou tanta chuva assim do céu. Coisa nenhuma. Essa semana, ouvindo na Band FM, aquele Mexai estava falando que ele fez um levantamento e viu que já em 1700 e pouco, o nosso rio ele já era assolado pelas chuvas fortes. Então já é algo que a gente deveria estar convivendo com essa realidade e procurar se firmar e não chegar nesse ponto de deixar que nas encostas, sobre o lixão, a pessoa venha assentar na sua casa e depois ter esse fim tão trágico. Se essa realidade acontece dessa forma, né, eu fico imaginando tantas outras coisas que vão nos assustando e que vai fazendo com que o meu coração ele seja tão cheio de dúvida, ele seja tão cheio de medo, de insegurança, porque eu não sei aonde recorrer, eu não sei com quem contar. E a gente vai então enfrentar uma sociedade, uma comunidade tíbia, ou seja, de uma fé enfraquecida. Quantas coisas nos apavoram, quantas coisas vão nos dando medo, quantas coisas acabam fazendo com que a gente duvide de todo mundo.
a gente já avisa logo, olha, você tem que confiar desconfiando, não pode se entregar. Eu acho tão triste quando eu escuto isso, esses conselhos que dão, mas virou uma realidade, confiar desconfiando, não ter mais essa liberdade ou essa sua naturalidade diante das coisas. Mas a gente percebe que toda uma estruturação vai ocorrendo e vai fazendo com que a gente não seja mais aquilo que a gente é. A pureza, a inocência da nossa fé, já desde a nossa tenra idade da infância, a gente vai perdendo diante de toda essa situação. É claro que quando ainda me deparo com uma nuvem tão forte, tão escura, daqueles que aproveitando como que uma revanche, porque a igreja, ao longo de toda a sua trajetória, ela sempre se colocou a favor da vida, tanto que é conhecida como mãe e mestra, Mater et Magistra, mãe e mestra, perita em humanidade. A gente não vê, não encontra outras instituições que botam a sua cara a tapa para defender o bem comum, para defender a vida. A gente não encontra quem se levanta e coloca, olha, é necessário a gente valorizar, guardar, salvaguardar os valores da família. É preciso que a pessoa receba a sua formação de maneira integral, para que ela seja de fato livre, dona das suas atitudes, dos seus atos, conscientes. Não pode de maneira alguma a gente fazer com que a pessoa seja manipulada no seu viver. E aí a igreja, com tudo aquilo que parece ser retrógrada, ela se levanta para poder dizer e falar, porque acaba tudo sendo um assunto espiritual, por causa do medo, da tristeza, da incerteza que toma conta de todos os seus filhos. E como viver a fé, como viver os mandamentos diante de toda uma situação que me leva ao pecado, de tudo aquilo que me leva aos jeitinhos e que eu acabo não me importando mais se estou prejudicando ou não outra pessoa, mas o que importa é que eu leve vantagem. Então, diante desse cenário, as noites traiçoeiras elas também se levantam. E aí a gente vê toda essa campanha arquitetada contra a igreja e naquilo que tange a figura desse homem que foi implacável durante o tempo em que ele esteve no Santo Ofício antigo, da Congregação para a Doutrina da Fé, e que hoje se coloca. A gente se coloca, já tem falado, claro que há erros e que não podem ser, são inadmissíveis que aconteça, mas tem que se expurgar, ela tem que se levantar, reparar, sim. Mas é uma instituição que tem todo o seu valor e que, graças a Deus, não são elementos, nós que a constituímos, e onde Dona ali falava isso na ordenação dos novos diáconos, que por esses atos, toda a igreja, que somos nós, todos nós batizados, seja tratado dessa forma e que leve a gente também assim, poxa, será que vale a pena eu ir? Eu estar nessa comunidade? Será que vale a pena eu ainda estar em igreja? E a gente não só tem a dúvida, que o questionamento que ocorre, mas como tantos outros fazem logo questão, se antecipam logo em nos questionar. E está vendo a situação da igreja? Olha isso, você ainda está nessa, vai lá, isso e aquilo. Quanta situação, gente, vem ocorrendo e que vem causando a dúvida, a incerteza, o receio, o nosso pé atrás, confiando, desconfiando. Quanta situação. E Deus, não apenas na situação nossa, que persevera, que caminha, que sabe que esse local, a igreja, foi escolhido para que o Senhor se manifestasse, então é um lugar privilegiado para a manifestação dele. E a gente lembra, Tomé não estava nela. Qual o motivo dele estar fora? A gente já repetiu isso. Ou o problema pessoal dele, de si
traidor, ou de olhar de maneira diferente sobre aqueles outros, né? Como a gente sempre olha, a culpa está no outro, o outro é que tem problema, o outro é que não vale nada, então eu quero me unir com essa gente. E no entanto, ele não faz a experiência do ressuscitado. Só quando volta, 8 dias depois, domingo, aí também o tema é imenso para ele o valor do domingo na nossa vida. No domingo, estando reunido, ele faz essa experiência do ressuscitado.